querido e querida de Deus. Esse é o projeto Vida Plena. O projeto que oferece a você a oportunidade de tornar sua vida plena. Então, vamos começar o tema de hoje? O tema de hoje é a história de Noé. Você deve ler o livro de Gênesis, dos capítulos de 5 a 9, para poder fazer as atividades. O principal personagem dessa história é Noé. Quem foi Noé? Ele era filho de Lameque. Creio que foi o último homem que viveu mais de 900 anos. O único seguidor de Deus que restou de sua geração. Segundo pai da raça humana. Homem de paciência, consistência e obediência. Primeiro e mais importante construtor de barcos. Como todo ser humano, também tinha fraquezas e erros. Um de seus erros, que a Bíblia registra, é que ficou bêbado e nu diante dos filhos. Bem, depois de conhecer quem foi Noé, vamos à história dele. Depois que Caim matou Abel, ele saiu diante da face de Deus, do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Nesse período, os seres viviam muitos anos, em média 800 anos. Então, nesse período, os homens da árvore genealógica da descendência de Adão viveram muitos anos. Transcorreu um grande tempo desde a debandada de Caim. E durante este tempo, os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes tiveram muitas filhas. Diante de tantas mulheres, os filhos de Deus se deixaram levar pelo desejo da carne e começaram a ter relacionamentos de forma rebelde e maligna. Tornaram-se terríveis pecadores diante dos olhos do Senhor. Toda criatura viva da terra foi criada por Deus. Contudo, somente aqueles que são tementes ao Senhor e vivem na obediência ao Senhor são os filhos de Deus. A terra começou a virar um caos. Os homens estavam agindo com muita perversidade. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Qualquer semelhança com o que ocorre atualmente será mera coincidência? O Senhor muito se entristeceu pela escolha que o homem tinha feito. O homem escolheu o pecado ao invés de ser temente ao Senhor e viver uma vida de paz e abundância. Por isso Deus resolveu destruir toda a vida que havia na terra. Deus conhece o coração e mente de todas as suas criaturas. Creio que se Deus resolveu destruir todas as vidas, é porque sabia que essas vidas não teriam mais salvação. Contudo, Deus, sendo todo-poderoso, que tudo sabe e tudo pode, encontrou um coração justo, temente ao Senhor e resolveu poupá-lo. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Noé tinha 3 filhos de nome Sem, Cã e Jafé. Creio que esses filhos não devem ter tido uma vida com acontecimentos importantes que deixassem legados registrados na Bíblia. Bem, diante da decisão do Senhor de exterminar toda a vida da terra e também de decidindo poupar Noé e sua família, Deus deu uma missão a Noé. Essa missão seria uma prova de fé de Noé aos outros homens e também poderia ser uma advertência aos pecadores, para se arrependerem e voltarem para Deus enquanto fosse tempo. De novo, qualquer semelhança com o que ocorre atualmente será mera coincidência? Então Deus disse para Noé que iria mandar um dilúvio para a terra. Disse que mandaria um dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de exterminar de debaixo do céu toda a carne que tivesse fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deveria perecer. Então, mandou Noé construir uma arca de madeira para quando acontecesse o dilúvio. Deus é tão perfeito, tão detalhista, que deu a Noé todas as instruções de como deveria ser a arca.
disse que ele deveria fazer exatamente como detalhado. Deus disse ainda que iria destruir tudo, porém, com Noé e família estabeleceria uma aliança. Iria levar para a arca, através de cada espécie, animais de cada espécie, todos os répteis do solo de cada espécie. Seria um casal para os conservarem em vida. Então Noé começou a construir a arca exatamente de acordo com todas as instruções do Senhor. Ele levou um pouco mais de 100 anos para construir. Nesse tempo, os homens pecadores poderiam praticar a fé como Noé, poderiam arrepender-se de seus pecados e voltar-se para o Senhor. Contudo, todavia, entretanto, preferiram zombar de Noé por causa da construção de um barco em terra seca e sem qualquer perspectiva de chuva. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Começou a chover e então Noé e sua família entraram na arca. Deus também mandou os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão para entrar na arca. Desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. Foram 40 dias e 40 noites chovendo torrencialmente sem parar. Todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra e a arca flutuava sobre as muitas águas. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Eu fico imaginando o terror que deve ter sido. Quando começam as trovoadas e relâmpagos, uma chuva torrencial, fico quietinho, colhida, orando para diminuir a chuva. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra. Aves, animais domésticos, fera, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas e não estava na arca. Isto é, tudo que estava vivo sobre terra firme. Assim desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rasteiam pelo chão ou as aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca. Por que o homem, dotado de tanta inteligência que Deus deu, não consegue viver pela fé no seu Criador e estar protegido e abençoado, livre espiritualmente de todos os males que está propenso a enfrentar? As criaturas daquele tempo tiveram oportunidade durante pelo menos 100 anos para terem a bênção divina, mas não quiseram. Que tristeza e terror é a rebeldia do homem. A enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Depois desse tempo, Deus enviou um forte vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. No total, foi um pouco mais de um ano que Noé e sua família e todos os animais permaneceram na arca e puderam pisar novamente em solo seco. Depois desse tempo, Noé e todos os seres vivos saíram da arca e puderam sentir novamente o valor da liberdade que vem da paz de Deus. Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e ofereceu alguns animais e aves em holocausto. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz dessa vez. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Deus renovou sua aliança com Noé e seus filhos.
Deus também instruiu sobre eles sobre as leis dele e colocou o seu arco nas nuvens, que é um sinal fulgurante da aliança entre Deus e a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou na sua tenda completamente nu. Cã viu seu pai nu e foi contar aos dois irmãos de forma desrespeitosa sobre o estado do seu pai. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e foram cobrir seu pai, contudo, sem olhar a nudez dele. Quando Noé acordou da sua embriaguez e soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito, ele esbravejou: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para seus irmãos. Noé amaldiçoou Canaã porque Cã, seu filho que o havia desrespeitado, era o pai de Canaã. Noé ainda acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Noé ainda viveu mais 300 anos após o dilúvio. Então aqui nós concluímos a história do grande Noé, filho querido, amado e abençoado pelo Senhor. Todos que fizeram Deus o Senhor de suas vidas viverão todos os anos de sua vida com proteção, bênçãos e o amor ágape que somente esse Deus tem para nós. E agora que a paz do Senhor esteja em sua vida e bye bye.